Fala pessoal, beleza? Mais uma resolução aqui de questões de química no canal, certo? E vamos aqui para essa questão que vai falar sobre polaridade. Então, os gases amônia, dióxido de carbono e trióxido de enxofre são insumos importantes na indústria química. Em relação à polaridade de suas moléculas, é correto afirmar que a amônia, o CO2 e o SO3 são respectivamente. Então, é muito importante você lembrar a diferença que existe entre quando se pergunta sobre a polaridade da molécula e a polaridade das ligações. Aqui a gente tem que saber se a molécula é polar ou apolar. Então, para a gente determinar isso daqui, seria interessante você saber desenhar a molécula, certo? Então, vamos desenhar aqui a molécula de amônia primeiro, certo? Vai cobrar da gente os conhecimentos de tabela periódica, de número de elétrons na camada de valência, né? A amônia, por exemplo, ela é da família 5A, então ela apresenta 5 elétrons na sua camada de valência. Ela apresenta esse par de elétrons não ligante, que faz com que a geometria da molécula fique piramidal, certo? Aqui eu já estou falando um pouco sobre geometria, né? O hidrogênio ele só tem um elétron na sua camada de valência, e aí o nitrogênio ele faz 3 ligações. O hidrogênio só faz uma ligação. Nesse caso aqui, o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Ele puxa os elétrons para cá, certo? E esses vetores eles não se anulam. Então, essa molécula, a molécula de NH3, ela é polar. A molécula de CO2, você tem aqui o carbono, certo? Carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência, vai fazer 4 ligações. O oxigênio tem 6 elétrons, estou desenhando aqui só os elétrons na sua camada de valência, né? Ele vai fazer 2 ligações aqui, ó. Desenhar os outros elétrons na camada de valência. Aqui, os 6. Para completar o seu octeto, ele faz 2 ligações, né? Então, você tem aqui essa situação. Os oxigênios são bem mais eletronegativos que o carbono. Puxa para cá, puxa para cá. E esses vetores, eles se anulam. Então, só lembrando, o NH3 é polar. Esse daqui é apolar. E vamos desenhar o SO3. O SO3 a gente vai ter uma expansão aí da regra do octeto, certo? E a molécula ela vai ficar assim. O enxofre, que é da família do oxigênio, possui 6 elétrons na camada de valência, mas ele pode expandir aí o octeto dele e a gente ter essa situação aqui. Oxigênio puxa de cá, oxigênio puxa de cá, oxigênio puxa de cá, mas esses vetores, aliás, acabam todos se anulando. Então aqui você vai ter uma molécula que é apolar. Então vamos ver onde é que tem polar, apolar e apolar. Deixa eu ver, aqui você tem polar, polar, apolar, polar, apolar e polar. Não, a gente precisa de polar, apolar e apolar. Letra C. Valeu! Só lembrando que aqui no canal eu tenho outras playlists, certo? Onde eu vou jogando essas resoluções. Então, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, é legal que você dê uma olhada aí nas playlists que tem assuntos que interessam a você. Esse canal aqui é voltado para a resolução de questões. Valeu!